Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do PodPets. Hoje, a nossa convidada especial é a professora e médica veterinária Margarete Balbi, e ela irá falar com vocês sobre as otites. A otite externa é uma doença muito frequente no dia a dia da clínica do cão. A maioria dos cães, em alguma fase da vida, acaba sendo acometido pela doença na orelha externa. E qual é o grande problema dessa situação clínica? É o diagnóstico tardio. A orelha externa é um órgão totalmente internalizado. Então, o que a gente consegue ver é uma parte mínima, que é a abertura que ela tem para o ambiente e a orelha do cão. Então, quando a doença ela está instalada, ela às vezes leva um tempo até que os sinais cheguem a ser percebidos pelo tutor. E quais são os principais sinais da otite externa no cão? Coçar intensamente a orelha, sacudir a cabeça, dor quando você vai fazer um carinho na base da orelha do animal, ele queixar de dor. Mas o sintoma mais precoce que a gente vê da otite é o cheiro, tá? Então é importante que o tutor frequentemente cheire a orelha do seu cão. E quando perceber um cheiro rançoso, isso já é um sinalizador da otite, já é o momento de procurar o veterinário. Outro sintoma também bastante frequente e também precoce é o aumento na produção de cera, que muitas vezes é entendido como a orelha suja. Então a gente tem que já deixar bem claro que a orelha do cão ela não fica suja, ela fica doente. Então, toda vez que a gente tem o acúmulo de secreção ceruminosa de cera na orelha, é porque a otite externa já está instalada. Então a gente não tem que ficar esperando que ocorra a produção de pus, a secreção purulenta, a secreção fluida. Não. A partir do momento que a gente já encontra o aumento da cera e o odor ruim, a otite já está instalada e já é o momento para procurar o atendimento veterinário. E como deve ser conduzido o diagnóstico da otite? Então é importante que se identifique se existe realmente infecção bacteriana e ou infecção fúngica nessa otite, porque nós vamos ter otite sem infecção bacteriana e sem infecção fúngica. Para esse diagnóstico, o recurso que se lança a mão é um exame chamado citologia otológica. Então, toda otite canina tem que ser submetida à citologia otológica. Esse exame que o veterinário faz, que vai dizer se existe ou não infecção. Mas não ter infecção não significa que não tenha otite, porque a otite é um processo primariamente inflamatório e secundariamente infeccioso. Em qualquer uma dessas situações, ela precisa ser tratada. Outro ponto importante no diagnóstico da otite é a otoscopia. Então, a orelha do cão tem que ser examinada com um otoscópio. O veterinário ele tem que examinar dentro do conduto. Como nós já fizemos referência, a orelha externa ela é um órgão totalmente internalizado. Então, só uma inspeção desarmada da orelha não diz para a gente o que está acontecendo na parte mais interna do órgão. Então é importante que o veterinário faça a otoscopia, porque é através da otoscopia que ele vai conseguir identificar se existem parasitos dentro dessa orelha. É muito comum a otite por uma sarninha chamada Otodectes sinotis, que o diagnóstico só é feito pela otoscopia. Ele vai conseguir, através da otoscopia, identificar se existe secreção ceruminosa, se existe secreção purulenta, se essa orelha, se ela está mais fechada que o normal pela inflamação, porque todos esses sinais vão trazer diferenças no tratamento desse paciente.
Quais são os pontos importantes na hora de tratar a otite? Primeiro ponto, existem cães que não têm otite só uma vez, estão sempre apresentando quadro. Trata melhor a volta, né? O porquê que isso acontece? Isso acontece porque a causa de base da otite não foi detectada. Então, o que está envolvendo, o que pode levar um cão a fazer otite? Principalmente doenças alérgicas. Então, os cães alérgicos, os cães que cursam com dermatite atópica, os cães que cursam com hipersensibilidade alimentar, vão sempre apresentar otite. E se você não fizer o diagnóstico que esse paciente tem essa doença alérgica, você nunca vai conseguir controlar essa otite. Então, essa é a principal causa dessa recidiva das otites. É o não diagnóstico da doença de base e uma das principais doenças de base que levam à recidiva da otite são as doenças alérgicas. Bem, como é que nós tratamos as otites caninas? Importante a gente lembrar que não existe um remédio milagroso. Não existe um único remédio que vai ser efetivo para qualquer otite. Cada paciente vai ter a sua prescrição individualizada, porque isso vai depender se existe ou não infecção, se tem infecção, se é uma infecção bacteriana, se é uma infecção fúngica. Então, só aqui eu já tenho uma diversidade de terapias que eu posso empregar. Além disso, é importante que essa orelha seja limpa antes de você fazer qualquer tratamento. Mas não é aquela limpeza com cotonete, muito menos com pinça algodoada na ponta, tá? A limpeza é uma limpeza com produtos próprios para retirada do excesso de cerume ou do excesso de exudato que estão dentro dessa orelha. Por que é importante a gente fazer a limpeza antes de começar o tratamento? Porque o tratamento da otite externa é um tratamento tópico. Todo tratamento tópico ele age por contato. O remédio precisa entrar em contato com a superfície que está sendo tratada. Então, se eu pingar qualquer otológico numa orelha repleta de pus, numa orelha repleta de cerume, o contato desse medicamento com a parede vai ser mínimo. Logo, a eficiência do tratamento vai estar reduzida. Então, são esses pequenos detalhes que muitas vezes fazem com que a otite não melhore ou até que se tenha uma falsa impressão de que ela melhorou e daqui a pouco ela retorna. Outro ponto importante para o tratamento é a gente ter certeza que o paciente não apresenta uma otite média associada a essa otite externa. Geralmente, pacientes que têm otite externa crônica, ou seja, já vem arrastando uma otite externa pelo menos 30, 60 dias, eles têm uma alta probabilidade de também apresentar uma otite média. E a forma mais precisa do diagnóstico da otite média é através da tomografia. Então, todo cão que apresenta esse quadro que a gente chama crônico de otite, ele necessita ser submetido a um exame tomográfico do crânio para avaliar se existe ou não acometimento da orelha média. Porque se eu tiver um processo infeccioso nessa orelha média, eu posso tratar como eu quiser, da melhor forma possível, essa orelha externa, que não adianta, vai melhorar e vai voltar, porque o foco infeccioso está lá no ouvido médio. Então, concluindo, eu quero deixar como mensagem que quanto mais precoce for o diagnóstico da otite externa, melhor é o nosso resultado terapêutico. Conforme a otite ela vai recidivando, quanto mais vezes essa orelha inflama, mais alterações na estrutura anatômica dessa orelha nós vamos tendo e mais difícil fica o tratamento e, consequentemente, a resposta a esse tratamento. Então, é importante que, aos primeiros sinais, que são alteração no odor e presença de cerume, que o animal seja levado ao veterinário, para que todo o processo de diagnóstico seja feito e a terapêutica apropriada seja prescrita. Outro ponto importante é lembrar que
A otite recidivante, a otite que melhora e volta, melhora e volta. Ela cursa dessa forma porque a causa de base não foi detectada. Então não adianta ficar trocando o remédio A pelo remédio B, pelo remédio C, que não é isso que vai curar, deixar o seu animal sem ter mais o quadro da otite. O importante é detectar a causa. E para isso, só o médico veterinário tem competência para fazer essa conduta. Esse foi mais um episódio do Pod Pets. Muito obrigado a todos vocês que nos ouviram até aqui e até a próxima.